Então vamos lá, retomando. Eu vou ler o parágrafo 10, só para a gente lembrar da leitura anterior e a gente segue adiante. Muitos de vós desejais ser soldados rasos. Esses soldados rasos está entre aspas, né? Ou seja, viver simplesmente uma boa vida sem reivindicar a glória, sem ter nenhuma grande ideia sobre vós mesmos. É possível fazer muito bem, e muito bem, sem reconhecer quem sois. Mas é impossível ser quem sois. É possível fazer muito bem sem reconhecer quem sois. Mas é impossível ser quem sois. E vós sois a razão de ser do mundo. O teu reconhecimento do teu ser e o teu reconhecimento dos teus irmãos é a razão de ser do mundo. Parar antes de alcançar isso, estando ao alcance, é sempre interessante reforçar isso. Eu já reforcei ontem, mas de muitas maneiras esse livro vai colocar assim, é aonde eu estou, o que é possível. Não é entrar no chicote, ficar querendo coisas que eu não consigo ou outras coisas, né? Mas é fazer um caminho gradativo, né? Então, parar antes de alcançar isso, estando ao alcance, é tão insano quanto a crença no ego. Pergunta a ti mesmo o que é que te detém. Se eu estou lendo esse livro aqui, eu já estou muito mais... Essa informação, ela já está muito mais ao meu alcance, né? Então, por isso que ele vai perguntando. Pergunta a ti mesmo o que é que te detém. Por mais humilde que pareça ser a tua escolha, ou seja, eu não quero reconhecer a minha glória, eu não quero reconhecer a minha perfeição, né? Então, por mais humilde que pareça ser, né, em tua escolha, eu ainda estou permitindo que o ego decida por mim. E isso é humildade, isso não é humildade, e sim medo. Os ensinamentos adicionais do curso original foram destinados a transformar medo em amor. Quando pensas que só podes chegar até um certo ponto e não ir além na tua aceitação dos ensinamentos do curso, e da verdade real do teu ser, tal como Deus te criou, estás renunciando ao amor em favor do medo. Talvez estejas tornando esse mundo um lugar melhor, mas não o estás abolindo. Esse é um conceito também que apareceu muito no livro Um Curso em Milagres, né? Porque a gente já conversou sobre isso, que quando eu começo a perceber que essas coisas que eu acredito, que o ego acredita, né, são ilusões, né? São ilusões que eu acabo criando a partir do medo dessa separação, né? A gente vai falar um pouco mais ao longo, né? Mas basicamente assim, eu sou um ser de amor na minha natureza, né? Eu sou um ser criativo, os arquétipos mais elevados, os arquétipos mais harmônicos, né? Só que eu venho para esse planeta que tem uma conversa toda baseada no medo, na escassez, no sofrimento. Isso a gente não pode negar, né? Que a base da construção do ego, a base da construção da sociedade, ela é na desigualdade, na diferença, no fomentar o medo, no fomentar a escassez. Eu estou sempre em falta, estou sempre precisando de alguma coisa, né? Essa é a conversa do mundo que eu chamo, né? E quando a gente começa a entender que essa conversa, de muitas maneiras, ela é uma ilusão, né? E veja, dependendo do estado, dependendo do trecho do caminho que você está no teu autoconhecimento, essa minha frase, essa minha fala vai ser muito difícil de ouvir. Eu sei por experiência própria, né? Hoje eu já consegui abrir espaço suficiente para dizer essa frase
uh, e nem perfeita, porque não tem nenhuma auréola nascendo aqui, né? De uma forma um pouco mais confortável, porque isso aqui é um caminho de desconstrução e de escolha por um mundo onde o amor está presente, né? Então isso aqui é um caminho, né? Então a gente não está falando porque especialmente quando eu estou no começo dessa caminhada, eu me revolto ouvindo uma frase dessas. E isso vai acontecer ao longo desse livro. Na minha primeira leitura e provavelmente na segunda também, tem várias frases que a gente escuta que tem uma hora que revolta. Não, mas então tu não vive aqui, né? Então tu não sabe do que tá passando. Mas na verdade tem uma construção mental, sim, que a gente vai fazendo e que a gente vai investigando isso aqui para abrir espaços para que a gente possa viver aqui mais em paz, né? Mais nessa liberdade de não estar submetido a regras. Não significa, lembra que a gente falou que liberdade não é fazer o que eu quero, e sim não ser obrigado a fazer alguma coisa. Então, quando eu estou vestindo um personagem, que de alguma forma o mundo pede, ou para viver aqui nessa sociedade eu vou precisar vestir ou fazer alguma coisa que eu não gostaria e que eu preciso porque, enfim, tem 1 milhão de questões, eu estou fazendo a partir de uma escolha. Eu não estou confundindo o meu ser, o ser que mora, o ser que habita em mim, a minha natureza. Eu não estou confundindo esse ser perfeito que mora dentro de todas essas cascas do ego, né? Dentro de todas essas armaduras do ego, com o ser que está desempenhando um papel, né? Seja lá em qualquer alçada que for, né? Em qualquer pilar da vida que for. Então é nesse lugar que a gente vai desconstruindo, né? Só que, veja, é um caminho. É um caminho que a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque senão e de novo, o objetivo final é abrir espaço na gente para que a gente viva um pouco mais em paz, um pouco mais autêntico com o que a gente é, que a gente não use tantos chicotes, porque a gente usa muitos chicotes na gente mesmo. O ego que a gente fala, que eu sempre digo que que ele não é nosso inimigo, mas e sim uma criança assustada, né, que está se defendendo, se protegendo, ele cria muitos rótulos para a gente, né, e ele nos limita em muitos lugares, mas não só nos limita, quanto nos machuca, né. Então a gente vai usando um lugar para revelar esse livro, o livro Um Curso em Milagres também, de alguma forma ele vai revelando essas ilusões do mundo para que eu possa entender e não me confundir com esses personagens que eu visto, né? Lá vou eu divagando as minhas teorias, mas vou voltar. Ao aceitares realizar boas obras e ser uma boa pessoa, estás aceitando ocupar-te daqueles que estão no inferno ao invés de escolher o céu, né? Porque ele vai propor. É difícil de entender num primeiro momento, eu nem peço isso para ninguém, né? Mas ao longo do rodar, do familiarizar-se com esses conceitos, de colocar isso em prática, eu vou entendendo os significados disso. E vou compartilhar que demora para entrar. Demora, tipo assim, às vezes eu vou fazendo isso a nível mental, que tá ótimo já, né? Ou só ouvindo pela primeira vez, que também tá maravilhoso, porque tem uma coisa muito interessante que diz no livro Um Curso em Milagres. Ele diz que o que eu preciso para mudar isso tudo é a mínima disponibilidade. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso fazer nada demais. Eu só preciso ter a mínima, a menor, um pedacinho, um pouquinho de disponibilidade para cogitar a ideia de ver isso diferente. Isso já é suficiente, né? Então, quando eu vou começando a abrir esse espacinho, é como se eu tivesse feito uma rachadurazinha no muro, né? E é só. Então, o que eu pedi ontem, na leitura do primeiro capítulo, foi: escuta. Eu sei que vão aparecer rejeições, mas não descarta isso de primeira.
escuta as outras lições. É como se a gente estivesse colocando as pecinhas do quebra-cabeça na mesa, colocando informações à disposição. Depois você vai ser, porque você é livre para escolher se você quer, se você não quer, qual pecinha que você quer, qual pecinha que te serve nesse momento, né? Mas o que esse livro busca, no objetivo final, é que você se sinta amado. E vou dizer, eu tenho a maior dificuldade com isso e eu me senti amada na primeira leitura. Foi uma coisa muito... É muito estranho, assim, né? É muito esquisito. Uma peça estranha com gente esquisita, mas de muitas maneiras ele abriu espaço para que eu pudesse, que é o primeiro lugar, né? Que eu pudesse entender um pouco mais de qual é essa minha identidade, né? Onde que ela está no caminho de vida da Micheline, e abrir esse espaço para amar, né? É muito interessante. Aí ele está dizendo que, né, muitas vezes, né, a conversa do mundo, que eu tenho que ser bondoso, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que não sei o quê. E, de novo, nós não estamos dizendo que a gente não tenha que fazer isso, cuidar as pessoas. Só que muitas vezes isso é distração. Eu sei porque eu atendo pessoas. E muitas vezes eu vejo a pessoa investindo tempo e dinheiro aqui comigo e se ocupando de cuidar ou tentar transformar uma pessoa que não está querendo, né? Aqui o trabalho já é, tipo assim, delicado, né? Porque a gente está aqui, a pessoa está investindo tempo, a pessoa está investindo dinheiro, a pessoa está investindo energia, ela está investindo em fazer a transformação, e às vezes é um pouco diferente. Tu imagina uma pessoa que não quer, né? E a pessoa está ocupada cuidando do fora, porque daí eu não estou olhando para dentro, né? De muitas maneiras eu não estou olhando para dentro. Então, de muitas maneiras, a transformação do mundo, o cuidado ao outro, ela vai passar primeiro pela minha própria transformação. Ela vai se dar muito mais pelo exemplo de eu escolher viver de uma forma diferente, do que eu ficar dando palestrinha por aí, né? Ficar dando lição de moral que muitas vezes eu não botei para dentro aquela lição. Aquela lição só está na minha mente, né? Ou fazendo uma coisa e vivendo de forma hipócrita outras coisas, né? Que isso é muito comum hoje em dia, né? Então, aqui que ele está dizendo, assim, que se eu me distraio, eu posso estar... E, de novo, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu estou tirando a água de uma canoa furada, né? Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, eu tenho que escolher o céu. Esse que é o lugar. Quando eu encontro a paz... a gente sempre usa o exemplo do avião, né? Se eu já usei... Eu vou usar muitas vezes, né? Quando a gente anda de avião, uma das instruções é: se o avião entrar em turbulência, vão cair máscaras de oxigênio e você precisa decidir colocar a máscara primeiro em você. Você não pode colocar no teu filhinho pequenininho que está do teu lado, que você ama mais do que qualquer coisa na vida. Você precisa... Na hora do pânico, na hora da questão, eu preciso decidir que eu preciso colocar a máscara primeiro em mim. Porque se eu colocar a máscara nele primeiro, eu não vou ter o oxigênio suficiente para recolocar a máscara nele se ele tirar. Então eu preciso colocar primeiro em mim, me salvar, e aí eu vou colocar nele, e aí ele vai tirar e eu vou colocar de novo, e ele vai tirar e eu vou colocar de novo, e eu vou salvar nós dois. Se eu colocar primeiro nele, a gente corre o risco dos dois morrerem, né? Então, de muitas maneiras, esse exemplo do avião, ele pode ser usado aqui. Muitas vezes, se eu me distrair e não fazer o primeiro trabalho, que é dentro, eu vou estar desperdiçando de muitas maneiras. E, de novo, para desmanchar isso aqui na vida... é bem difícil, porque tem muitas coisas que eu digo, mas... E nessa cena, não, eu preciso ajudar essa pessoa. Nessa cena, eu preciso
tudo se configura para que eu entenda e justifique e conte minha historinha ali. Na verdade, de novo, a gente só pode fazer o que a gente dá conta. Se eu não der conta, não adianta. Tem que ser em paz, né? Só que se eu for mergulhando nisso aqui, eu vou encontrando essa paz de fazer essa decisão. E aí sim, eu estou escolhendo o céu. Aí eu levo o céu para as duas pessoas, né? Então é nesse sentido que ele vai convidando, fazendo esses convites, né? Aceitas o que vês como possível e rejeitas o que percebes como impossível. Portanto, tu te agarras às leis dos homens e rejeitas as leis de Deus. Reivindicas... Aqui eu preciso fazer um parênteses, tá? A gente vai ter que fazer muitos olhares em relação a leis de Deus e coisa e tal, porque leis de Deus é uma coisa, leis das religiões é completamente outra. E eu não estou desrespeitando as leis das religiões, eu só preciso dizer que mesmo as interpretações da Bíblia são interpretações que eu levei para alguma forma, né? Eu não estou desrespeitando a Bíblia também, né? Mas eu preciso olhar além disso tudo, né? Para o amor sem condições de Deus. Deus ama sem condições, é incondicional. É nesse amor que nós estamos focando nesse livro, é nesse amor, no amai. Deixa eu ver se eu me lembro da frase, amai a Deus sobre todas as coisas, sei lá, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, primeiro, nós estamos no primeiro passo. Eu estou aprendendo a amar a mim mesmo, senão eu não sei nem o que é amor ao próximo, muito menos amor a Deus. Eu primeiro preciso me reconhecer como um ser válido, parar de usar rótulos que me depreciem. Eu preciso encontrar esse amor próprio. Depois a gente vai para os próximos passos. Senão não tem nem amor a Deus, na verdade, né? Nos próprios relacionamentos, né? O relacionamento com Deus também é um relacionamento. Com as coisas é um relacionamento. Quando eu não amo a mim mesmo, o que eu dou pro outro é qualquer coisa, menos amor, né? Amor é sem condições, o amor. Eu posso dar um amor eros, um amor, sei lá, mas o amor de verdade, onde entende a pessoa, eu tô manipulando, eu tô tendo compaixão, tô apaixonada, tô qualquer outras coisas, né? Mas se eu não amo a mim, eu não tenho como dar amor. Eu tenho como dar cuidado, eu tenho como dar atenção, eu tenho como dar outras coisas, né? Mas não o amor que eu tenho por mim, aquele sem condições. Portanto, tu te agarras... Eu só fiz esse parênteses porque, de muitas maneiras, vai entrar essa questão aqui, né? A gente precisa entender o que são essas leis de Deus e isso aqui só vai ficando mais claro mais adiante, né? Mas nós não estamos falando em leis de religião, com certeza, tá? Portanto, tu te agarras às leis dos homens e rejeitas as leis de Deus. Reivindicas a tua natureza humana e rejeitas a tua natureza divina. O que é essa rejeição, senão a rejeição do teu ser? O que é essa rejeição, senão medo disfarçado de humildade? Humildade é uma palavra assim que, nossa, ela realmente muda de significado aqui. Aqui dá para colocar uma outra informação, que já faz tempo que eu tenho prestado atenção. Tanto as cenas, né? Porque tudo depende de uma perspectiva, né? Mas tanto as cenas quanto as palavras, muitas palavras, a gente precisa realmente entender qual é o significado dela no contexto, na cena. Eu preciso considerar outras coisas para determinar o significado dela. Porque senão ela também vai ser tendenciosa, né? Tanto que, por exemplo, muitas palavras, até mesmo Deus, a gente já falou sobre Deus, mas vamos usar outras palavras. Casamento, poder, amor, dinheiro, humildade, né? Essas palavras estão muito distorcidas, Jesus. Elas estão muito distorcidas no mundo, né?
E eu tenho muitas coisas que eu rejeito só pela podridão que elas carregam, né? Eu rejeito política, eu rejeito o conceito original e elevado, arquetípico, pela distorção que ela foi implementada no mundo, que ela está implementada no mundo, né? Então, muitas palavras também eu vou ter que dar uma olhada com um pouco mais de profundidade. Então, o que é essa rejeição, se não a rejeição de Deus, né? Sim, porque hoje em dia eu não confio nesse ser que é um ser que está ali para me castigar, para me punir, para me encher de condicionais. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. Ou seja, eu sou inválido também. Eu não reconheço, desculpa, com todo respeito, mas eu não conheço uma religião que traga, e para mim espiritualidade e religião são coisas diferentes, mas eu não conheço ainda uma religião que traga um Deus que ama sem condições, onde eu escolho valores tipo bondade, tipo honestidade, tipo verdade, tipo fidelidade, eu escolho esses valores, escolho praticá-los na minha vida porque eles fazem sentido para mim, porque para mim é mais harmônico e eu gosto da harmonia, eu gosto dessa questão, eu acho que ele é mais organizado, eu acho que ele é mais limpo, eu acho que ele é mais claro. Eu escolho esses valores porque eles fazem sentido para mim e não porque eu sou obrigada a ser essas coisas todas, porque senão eu vou ir pro inferno, ou então eu vou ser punida, ou então, sei lá, qualquer outra coisa, né? Eu escolho essas coisas. Eu não vejo em nenhuma religião ainda, também não conheço todas, né? Mas enfim, conheço algumas, alguém que me traga um conceito disso. Então, nós todos, né, na grande maioria, especialmente os que não conseguem encontrar um lugar em alguma religião, e de novo, né, eu não queria muito entrar nesse caminho, mas enfim, eu tô sem pai nem mãe, eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber desse Deus que fica ali, é um ser que está me julgando, que está me condenando, que não funciona, né? Eu não tenho esse conceito ainda, nós todos, né? Eu tô criando ele e eu sei que é difícil, sei que é muito difícil criar esse lugar de entender esse Criador como um ser que me ama sem condições e que é a minha escolha e tem que ser escolha livre por valores que são arquetipicamente mais harmônicos. Eu não tô nem falando mais elevados, né, ou mais certos ou mais corretos, porque eu não gosto dessas palavras, né? Porque eu entendo que tudo está dentro de Deus, inclusive a sombra, porque a sombra é uma polaridade da luz. A luz apagada é sombra, é escuridão. A escuridão acesa é luz, é a mesma coisa, é a mesma natureza. Eu só estou usando um indicador diferente, né? Estou indo para uma polaridade diferente, e a polaridade mais harmônica é a luz. A polaridade mais harmônica é o amor, não é o medo, né? Mas o medo e o amor é a mesma coisa. Então eu vou encontrando os opostos, né, de um mundo dual que a gente vive e vou escolhendo estar mais inclinado para, no meu indicador geral da vida, para exercer ou implementar ou viver ou fazer coisas que estão mais harmônicas. Mas eu não rejeito mais o dia que eu acordei de TPM e fui grossa com alguém, né? Porque na maior parte das vezes eu procuro olhar outras coisas, né? Eu não rejeito mais partes nenhuma minha. Eu vou aprendendo a entender quem eu sou nessa fila do pão, né? Adiante. O que é essa rejeição, se não a rejeição de Deus?
o que é isso, se não a rejeição de milagres, que é a mudança de perspectiva, né? Tu, que rejeitastes o teu ser, provavelmente te sentirás cada vez mais sobrecarregado. Isso é verdade, né? Porque, tipo assim, é muito difícil, é muito pesado a gente carregar todos os rótulos e todas as caixinhas que a gente carrega, né? Aqui eu posso ser assim, aqui eu só posso ser assim. É muita regra que tem na nossa cabeça. E eu vou falar uma coisa que sei que vai pegar em vários, que é os outros, né? A gente já falou um pouco ontem sobre isso. Mas eu não faço as coisas por causa dos outros. Inclusive de Deus, que eu acabei de falar, né? Eu não vou escolher praticar e viver esses valores porque eles fazem mais sentido para mim, porque é mais... tá mais a minha cara, tá mais a minha vibe. Eu vou escolher por medo de ir pro inferno, por medo de não ser aceito pelos outros, por medo de não ser aceito por Deus, por medo de não estar fazendo o que Deus quer, né? Então, é muito diferente, isso é pesado. Então, a gente não tem como estar em paz no mundo que a gente vive hoje, com os pensamentos que a gente pensa hoje, na forma, os conceitos que a gente tem hoje. Não tem, a gente precisa desmanchar isso aqui, né? E esse aqui é um caminho. Tem vários, mas esse é um caminho que serviu para mim e eu estou compartilhando, né? Tu que rejeitastes o teu ser, provavelmente te sentirás cada vez mais sobrecarregado. É verdade, porque eu sou toda se o dia que eu levantei de TPM e xinguei com alguém, eu vou ficar 3 dias me chicoteando e me culpando, e eu já fiz isso muitas vezes. Essa que vos fala já fez isso muitas vezes, de não poder, de ter um caminho muito rígido, regras muito rígidas para seguir e passar o resto do tempo se culpando, se martirizando, se não sei o que, né? Adiante. Tu que rejeitastes o teu ser, provavelmente te sentirás cada vez mais sobrecarregado, é verdade. Embora uma explosão inicial de energia possa ter ocorrido após a tua leitura do curso, isso acontece, ou após as tuas descobertas de outras formas da verdade, embora possas até mesmo ter experimentado o que pareciam ser milagres acontecendo a ti, ao seguires rejeitando o teu ser, essa energia e essas experiências que aliviavam o teu coração começam a retroceder e parecer tão distantes e irreais quanto uma miragem. Aqui é muito, a gente pode usar um exemplo muito simples para quem segue qualquer caminho de autoconhecimento, enfim, qualquer mínima busca, né? Às vezes tu lê um livro, às vezes tu faz um curso, às vezes tu faz uma terapia, às vezes tu tem uma conversa com alguém, às vezes tu tem um insight, né? E de repente tu diz, nossa, mas eu não preciso ser assim. Eu posso fazer isso. É só fazer isso aqui que eu vou me sentir muito mais aliviado. Então tu vem daquela explosão de energia cheio de... Não, agora sim eu criei espaço dentro de mim, né? Quantas vezes a gente lê um livro e diz, nossa, mudou minha vida. Mudou minha vida, mas mudou minha vida ali na teoria, na minha mente, né? Expandiu a minha mente, colocou mais informações na minha mente. Só que eu não pratico, eu não coloco ele dentro de mim, dentro da minha vida. Ele fica lá na minha biblioteca criando poeira, né? Eu estou enchendo a minha cabeça de informações, eu já fui assim. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, eu li feito uma desesperada. Não tem outra palavra. Eu lia tudo que me caía na frente, eu lia, porque eu precisava encontrar alguma coisa que fosse resolver essa insatisfação, essa confusão, essa dor que eu sentia dentro. Né? E eu encontrei coisas maravilhosas. Nossa, isso aqui expandiu o meu horizonte. Expandiu o horizonte da minha mente. Não expandiu o horizonte da minha vida. Porque é muito diferente. Tipo assim, é muito interessante que... especialmente hoje em dia, né? Talvez pelo meu próprio
pela minha própria caminhada, eu tenho encontrado muitos clientes que estão encontrando esses lugares dentro de si, né? Encontrando esse lugar que, tipo assim, muitas vezes a gente passa algumas semanas, às vezes até meses, conversando sobre uma coisa, sobre um assunto, e vai ampliando, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Vai mudando na vida prática, veja bem, vai mudando na vida prática, mas tem um dia que a pessoa vem aqui e ela entende. Ela entendeu em todas as células dela o que era. Ela trouxe para dentro, ela trouxe para a experiência aquilo. Ela sabe do o que está sendo falado. Ela sabe o que está sendo falado. Né? Então é muito diferente de eu ter um conhecimento bonito, um conhecimento que faz sentido, um conhecimento muito interessante, os 5 passos para, como eu digo. Mas é muito diferente de você trazer esse conhecimento e saber dele. Eu sei disso. Eu sei disso a partir de dentro, a partir da minha experiência. Eu descobri ele. É muito interessante porque parece a mesma coisa. Uma parte vem de fora e uma parte vem de dentro. Né? Parece a mesma coisa, mas quando vem de dentro, ela vem num outro nível. Ela modifica tudo. Né? Então, é isso que ele está dizendo de alguma forma aqui, né? Mesmo que eu descubra isso tudo, se eu continuar optando por esquecer de quem eu sou, né? Rejeitar a mim, rejeitar esse meu ser, daqui a pouco eu volto para a mesmice, eu volto para o sofrimento, eu volto para a miragem, eu volto para a ilusão, e aí eu continuo no sofrimento. Eu não encontro esse lugar de viver na paz. Eu encontro momentos de paz, que já é bom, né? Já alivia. Às vezes a gente consegue pequenas doses, tá ótimo já, tudo é válido. Mas o que a gente está buscando é uma coisa um pouco maior, um pouco mais definitiva, né? E isso requer prática. Porque, de novo, eu não vou encontrar esse conhecimento e depois vou lá viver no paraíso, né? Aliás, no paraíso aqui dentro de mim, sim. Mas eu não vou lá viver num lugar elevado, eu vou continuar vivendo aqui na 3D. Eu vou continuar tendo que pagar conta, pagando boleto, eu vou continuar tendo que conviver com gente que está completamente fora da casinha. Né? Eu vou continuar recebendo convites de muitas coisas. E eu vou ter que escolher, vou ter que decidir em qual mundo eu quero viver. Né? Tudo que conservas é uma crença em esforço. Isso aqui é muito... eu nem sei que palavra usar, mas ele é muito profundo em nós. Eu acredito em muitos níveis. Eu tô falando mas quando eu digo eu tô falando de nós humanos, né? Na grande maioria. Tem pessoas que não, graças ao Santo Pai, né? Que nem eu brinco. Mas a maior parte das pessoas tem essa crença em esforço. E tudo que conservas é uma crença em esforço e um empenho para ser bom. Ou seja, eu preciso ser bom e fazer o bem. Né? Olha que controverso, né? Essa é uma crença que demonstra claramente que rejeitaste quem é. Olha que parágrafo controverso pra gente brigar. Né? Só que, na verdade, quando a gente desconstrói isso tudo, a gente vai ver que é verdade, né? Que realmente tudo que conservas, ou tudo que eu acredito, né? Ou tudo que eu mantenho fazendo, eu acredito em esforço e que eu preciso me esforçar, ou me empenhar para ser bom, ser bonzinho e fazer o bem. Né? É isso que eu preciso ser para atingir, para ser merecedor do amor que é meu de graça. Entende que insanidade? Eu tenho que me esforçar para ser merecedor do amor que é meu. Da paz que é minha. Da liberdade que é minha. Que já é minha. Eu só preciso escolher ela. Né? Essa é uma crença que demonstra claramente que rejeitas quem és. E de novo, veja, não tem nada a ver. Eu posso realmente, depois disso tudo, escolher sim fazer o bem, ser boa na maior parte das vezes. Porque faz sentido pra mim. Porque eu quero, porque
é muito diferente. É muito diferente de eu precisar fazer isso por algum motivo, seja pelos outros, seja por Deus, seja porque é certo, seja porque qualquer coisa, e eu fazer aquilo simplesmente, sem rejeitar o dia ou o momento que eu não sou aquilo. Porque eu também não sou só aquilo, né? Quando eu não rejeito isso, eu não rejeito os outros também, né? A gente amplia o amor em muitos níveis. Ó, criança de Deus, não necessitas tentar em absoluto. Esse livro dá um alívio em muitas maneiras quando a gente começa a ler também. Ó, criança de Deus, não necessitas tentar em absoluto. Não necessitas estar sobrecarregado ou chegares a ficar cansado e exausto. Você não precisa fazer isso, né? É diferente, é muito diferente. É muito diferente eu simplesmente deixar nas cenas manifestar aquilo que eu consigo, aquilo que eu dou conta de manifestar naquela cena, sem me rejeitar, sem rejeitar os outros, sem rejeitar a cena. É muito diferente. Tu que queres realizar muito bem no mundo, entende que o único que pode ser realizado és tu, né? Tem frases que eu acho que nem sei se cabe a gente explorar um pouco mais nessa primeira vez, assim, né? Mas eu até vou ler de novo e era isso, soltar. Tu que queres realizar muito bem no mundo, entende que o único que pode ser realizado és tu. Estás aqui para despertar do teu sono. Estás aqui não para despertar para o mesmo mundo. Um mundo que parece um pouco mais são do que antes, mas que ainda é governado pela insanidade. Um mundo em que parece possível ajudar alguns poucos, mas certamente não a todos, e sim para despertar para um novo mundo. É muito bonito isso aqui. Tipo assim, só que de novo ele é profundo, né? Se a única mudança que vês em teu mundo é apenas um pouco menos de insanidade do que antes, então tu não despertaste ainda e continuas preso no pesadelo que o teu ego fez. Ao escolheres rejeitar a ti mesmo, escolheste tentar dar sentido ao pesadelo, em vez de despertar dele. Isso nunca funcionará, né? E isso a gente faz constantemente, né? Quando eu rejeito a mim mesmo, eu vou tentando dar sentido ao pesadelo. Vou dar um exemplo bem simples. Quantas vezes você... eu vou usar o mesmo exemplo do ser grossa, né? Se eu rejeito isso em mim, se eu não permito que eu seja grossa também, eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, um ser humano perfeito e perfeito na sua imperfeição, que nem eu sempre gosto de usar essa frase. Porque, de novo, eu estou vivendo num mundo que está cheio de convites, eu não vou acertar todas as vezes. Né? Mas se eu escolho não rejeitar a mim, eu vou usar justificativa, né? Eu vou tentar dar sentido. Então eu fui grossa, vou dizer sim, mas olha só o que aconteceu. Essa pessoa fez isso, isso e isso. Eu justifiquei um ato que é, né? Eu vou criando cenas para esconder as minhas sombras, eu vou criando cenas para esconder essas coisas todas. Porque eu não consigo entender que tá tudo bem se eu for grossa. Aconteceu alguma coisa, o cenário, a cena, o personagem pediu isso. Agora,
isso não tira o meu valor. Porque se eu pegar o indicador entre gentileza e grosseria, né, numa polaridade a gentileza, numa polaridade a grosseria, na maior parte das vezes, em 70%, 80%, 90% das vezes, eu sou gentil. E 5, 10% eu sou grossa. Eu tô no indicador correto. Eu não tô mais fazendo... Eu sempre brinco. Eu não tô fazendo vestibular para santo. Porque eu não vou conseguir 100% aqui nesse planeta. Esse ajuste do indicador, ele já me dá um espaço imenso, tanto interno, de aceitação e amor por mim, quanto pelos outros, porque eu paro de exigir que os outros sejam 100% a mesma coisa. Isso é muito poderoso quando eu começo a entender esse indicador e aceitar esse indicador e trazer esse indicador para minha vida. É muito poderoso. Porque daí, de novo, né, quantas vezes eu exijo, eu faço uma combinação com alguém e eu exijo que ela seja 100% de primeira, íntegro, sei lá, faça aquilo daquela maneira sempre. Mas eu não estou nem falando dos outros, porque quando a gente faz isso com a gente ainda é muito mais cruel, né? Isso nunca funcionará. Ao rejeitares quem tu és, demonstra que pensas que podes acreditar em uma parte da verdade, mas não em toda ela, porque, de novo, mesmo que eu não conte pra ninguém, eu sei que eu fui grossa. Mesmo que eu justifique conte todas as historinhas possíveis pra dizer, pra colocar aquilo como correto, eu sei que eu fui grossa. Dentro eu sei, né? Então, eu tô escolhendo acreditar numa parte da verdade, mas não em toda. Então, eu sei, eu não tenho, a verdade é a verdade, né? Muitos de vós aceitastes, por exemplo, que sois mais do que o vosso corpo, embora ainda mantenhais a crença nele. Isso aqui é outra informação bastante poderosa, mas vamos por partes, né? Muitos de vós aceitastes, por exemplo, que sois mais do que o vosso corpo, embora ainda mantenhais a crença nele. Por isso, vós vos confundistes ainda mais, aceitando que sois dois seres. Um ser egóico, representado pelo corpo, e um ser espiritual, que representa para vós um mundo invisível que podeis acreditar, mas não fazer parte. Olha que interessante, né? Isso é muito comum também, especialmente quando a gente começa a entrar no mundo, trazer espiritualidade para dentro da gente, ou nem só a espiritualidade, trazer o autoconhecimento pra gente, né? Então eu acabo ficando mais confusa ainda. Isso é muito comum. É muito comum. É muito comum. Chega a ser engraçado depois que tu passa. Mas todo mundo passou. Eu passei, não pensa, tá? E faz parte. Mas com esse conceito, né? Eu acabo me confundindo mais, né? Olha só. Por isso vós vos confundistes ainda mais. Aceitando que sois dois, então. Ai, perdi aqui. Me perdi, peraí. Achei. Aceitando que sois... Não achei. Aqui. Aceitando que sois dois seres. Um ser egóico, representado pelo corpo, né? Então, se eu vivo aqui na Terra, o que eu faço aqui na Terra, eu sou comandada pelo ego, e eu quero abolir o ego. Como eu vejo isso, as pessoas? Eu quero me livrar do ego, eu quero me livrar do ego. Tipo assim, de novo, como se eu fosse... Eu fico me chicoteando pra me liberar do ego. Eu não vejo que seja por aí, né? Mas enfim, faz parte também, tá tudo bem, tá? Um ser egóico representado pelo corpo, e daí eu tenho um ser espiritual que está separado, né? Então eu fico tentando ser um ser espiritual, elevado, que good vibes, que ele representa. Então quando eu sou calma, quando eu sou fofinha, quando eu faço bem, então daí eu tô sendo meu ser elevado, meu ser espiritual, né? Gente, eu sou as duas coisas, eu sou tudo, né?
Só que é difícil pra gente achar esse lugar de paz, né, com isso. Só que, de novo, né, esse ser que eu fico tentando ser, né, tentando parecer, é mais uma prisão. Ele representa para mim um nível invisível de elevação, sim, porque, de novo, por exemplo, para mim, sempre foi... É engraçado, porque tem pessoas que têm essa natureza. Tem pessoas que têm uma natureza que ela eu acho que não é natureza, tá? Eu acho que algumas coisas que a gente traz para experimentar aqui nesse corpo, nessa vida, e que tem alguns fundamentos assim de traumas, de questões, mas eu não vou entrar ali, vou ficar na camada rasa, tá? Vou ficar na camada rasa dizendo que eu não acredito nisso, mas enfim, que tem algumas pessoas que são que elas têm uma tendência a mais para uma maldade, né? Para uma maldade, para um egoísmo, para uma coisa. Eu acho que essas pessoas têm mais confusão, mas, de novo, eu não posso garantir, porque tudo nesse planeta de livre-arbítrio, talvez ela veio viver essa vida, né? Então, eu não sei. Não sei, não gosto de colocar nenhum desses rótulos. Mas enfim, eu sempre tive essa tendência de ir para um lugar um pouco mais harmônico, porque a bagunça me desconforta. O meu avatar veio com uma questão neurológica, provavelmente, que eu investigo, que a bagunça, a desordem, assim, o barulho, a briga, essas coisas aqui me deixam num estado de freeze, de congelamento, né? De defesa, de luta, de fuga, de morte, né? Então eu vou sempre tender para ir para buscar uma coisa um pouco mais harmônica, né? Mas eu me esqueci por que eu tava falando isso aqui. Puta que pariu. Desculpa o palavrão. Mas aqui é assim. Ai, vou ter que abrir mão, porque eu realmente não sei o que eu queria falar. Não tem problema, vamos lá. Vamos de novo. Um ser egóico representado pelo corpo e um ser espiritual que representa para vós um mundo invisível em que podeis acreditar, mas não podes fazer parte. Aqui, eu acho que talvez seja isso. Então, mesmo que eu tenha uma tendência a ir para cá, né, eu não posso rejeitar o meu outro lado, não posso rejeitar, porque senão eu fico criando um personagem que eu não... Como eu dentro de mim sei que eu fui grossa, eu dentro de mim sei as minhas sombras, eu conheço as minhas sombras. A gente não tem como negar. Eu posso fingir o quanto eu quiser ser só luz, mas eu não vou ser só luz. Eu sou sombra também. Eu sou muitas coisas, né? Nós somos desse conjunto de muitas coisas. Eu não consigo fazer parte. Então eu fico mais confusa ainda. Então eu criei dois seres, e isso acontece muito quando a gente começa esse caminho, né? Eu começo um caminho, eu começo um caminho separado. Eu tenho que largar o ego e ser só espiritual, ser só fofinho, né? Só que eu criei mais problema pra mim, porque eu não consigo, porque eu sei que eu não sou só fofinho, né? E aí eu não consigo fazer parte disso. Aí tem uma hora que, sei lá, eu acho que eu chuto o balde e vou pra festa de novo, né? Mas enfim, dessa maneira, haveis enfrentado o ego com o espírito, dando ao ego um inimigo interno e invisível com quem batalhar. Olha, eu crio mais batalha, eu crio mais separação, né? Dificilmente esse seria o propósito de qualquer ensinamento da verdade, né? Mesmo que, de novo, alguns caminhos eles até contenham a verdade, isso é muito interessante também. Muitas vezes, porque, de novo, aqui ele diz, eu sou um curso em, né? E tem vários outros caminhos que eu vou encontrar essas mesmas informações de uma roupagem diferente, né? Só que, de novo, no processo de encontrar a verdade, eu passo por muitas camadas, inclusive essa que eu tô falando. É normal. É normal isso acontecer. Tipo assim, quando eu vou seguir um caminho espiritual, seja qualquer forma, que eu posso incluir todas as religiões, talvez. Né? Todas, talvez não, mas uma boa parte, né?
ou a maioria vai dizer, pra gente ficar mais em paz, né? Dificilmente esse seria o objetivo de qualquer ensinamento da verdade, né? Que tem como objetivo exatamente o oposto dessa situação que induz ao conflito. A gente vai buscar a paz, né? A verdade, ela une, ela não divide. A verdade convida à paz, não ao conflito. Verdade parcial não é só impossível, como prejudicial, né? Pois cedo ou tarde, nessa batalha desigual, o ego vencerá. Acabei de dizer, né? Eu não tenho como sustentar isso aqui. Porque, de novo, eu dentro de mim sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz no verão passado. Dentro de mim eu sei, então eu não consigo tentar ser só um ser espiritual. Eu preciso ser a totalidade de quem eu sou, eu preciso aceitar a totalidade do que me compõe, e gradativamente eu vou clareando, eu vou escolhendo diferente, eu vou buscando mais, eu vou tirando peso, e quando eu tiro o peso eu consigo fazer escolhas mais claras, né? Quando eu tiro essa escuridão toda, eu consigo tomar decisões mais claras. É isso que a gente faz na terapia, muitas vezes, né? A maioria das vezes, ou todas as vezes, eu não gosto de usar essa todas as vezes, porque existem tantos caminhos, né, por aí, tantas pessoas e tantos jeitos que nem sempre a coisa funciona tão redonda, né? Mas é isso que a gente faz na terapia. A gente vai gerando clareza sobre essas coisas que eu carrego. A gente vai gerando clareza sobre quem são os outros, quais são os meus limites, quem é que está me aprisionando, quais são as condições que eu uso para viver no mundo. E clareando quem eu sou e os meus personagens e fazendo as escolhas de uma forma mais clara. Quando eu vou fazendo que palavra que eu queria usar, sei lá, quando eu vou clareando isso, gerando clareza sobre essas questões da minha vida, eu vou ficando mais em paz, eu vou tomando decisões mais assertivas, mais parecidas com o que eu quero ser, com o que eu quero me tornar, mais livres, né? Então, esse é o caminho, né? A verdade sempre vai convidar para a paz, não para o conflito, né? Então, é nesse caminho que a gente vai construindo isso, né? O espírito, tal como o definiste, ele é amorfo demais. Isso é muito legal. O espírito, como a gente definiu, né? Esse ser elevado que eu tenho que ser, então, tem que largar o ego e ser essa coisa. Ele é amorfo demais. Ele é desprovido demais em definição. Isso é ótimo, né? Essa frase é ótima. Ele é desprovido demais em definição e credibilidade para vencer essa batalha contra aquilo que percebes como contra a tua realidade. É essa que é a questão. A minha realidade aqui nesse planeta, ela é muito mais... Ela é literalmente material, né? As coisas estão acontecendo. Tem pessoas más, eu sou assaltada, né? Tem pessoas más, eu já faço esse parênteses que é o que a gente já falou, né? Mas eu percebo isso nesse momento. Eu percebo coisas, eu diria equivocadas, né? Mas enfim, essa é a realidade. A maior parte das pessoas está dormindo, a maior parte das pessoas está vivendo num mundo com as regras da conversa do mundo. A maior parte das pessoas está equivocada. A maior parte das pessoas, incluindo você, porque, de novo, eu posso estar muito mais livre em algumas coisas e continuo presa em muitas outras, né? Então, aqui é realmente muito difícil, né? Então, se eu fizer de mim duas pessoas, eu ficar tentando ser um ser espiritual, eu vou viver sempre em conflito, num conflito interno que, de novo, nunca vai me trazer paz. Eu preciso estar em paz, eu preciso entender quem eu sou lá atrás disso tudo. E aí, a partir daqui, eu vou tomando decisões no mundo a partir das cenas que se apresentam. Porque senão eu vou entrar numa batalha, então eu tenho mais uma batalha para vencer. E quando a gente entra num caminho espiritual, essa batalha inicial aqui, ela é normal, a gente passa por ela, todo mundo passa por ela, né? A gente nem precisaria passar, mas a gente não tem como, porque a gente está a gente está criando dois seres dentro da gente, a gente está tentando ser uma coisa que a gente não vai conseguir sustentar.
né? Porque eu também sou a sombra. Né? E de muitas maneiras, isso que eu tô falando, ele tá apresentado nas teorias. É isso que ele falou no parágrafo passado. Isso que eu tô dizendo, esse processo, ele tá claro nas teorias. Só que, de novo, para que eu chegue na teoria, eu preciso desmanchar um monte de coisa antes. É o que eu estou dizendo aqui desse livro. Eu preciso escutar, eu preciso passar por esse livro, eu preciso fazer essas desordens, ouvir essas coisas, me revoltar com isso, considerar essas questões, ler de novo, ouvir de novo, né? Para ir abrindo espaço, Aí eu vou vencendo esse trecho do caminho que é bagunçado e vou dizendo, então eu vou ser isso, e depois isso, e depois aquele outro, e aí gradativamente eu vou criando esses lugares diferentes, né? Adiante. Tu, que te aproximastes da verdade apenas para lhe dar as costas e recusar-te a vê-la, vira-te e olha mais uma vez. Trilhaste o teu caminho e o fim da jornada está à vista. Estás no precipício, com a vista de um novo mundo cintilando com toda a beleza do céu, em uma luz dourada a uma curta distância. Quando poderias ter contemplado esta vista, com um suspiro viraste as costas, olhando para trás, para um mundo que te era familiar, e o escolhendo em seu lugar. Esse parágrafo é muito bonito. Não vês que essa escolha, mesmo feita com a melhor das intenções, de voltar e fazer a diferença, ainda é uma escolha pelo inferno, quando poderias, em vez disso, ter escolhido o céu. Eu nem vou brigar com esse parágrafo aqui, porque ele quer um caminhão de coisas para ser entendido, né? Então, só deixa essa pecinha aqui na mesa. Não vês que essa escolha, né, de viver e ceder ao ego, de viver no mundo separado, mesmo sendo feita com a melhor das intenções, porque agora eu sou um ser elevado, eu já posso perdoar mais, eu posso fazer mais meditação, eu posso não sei mais o que, né? Mesmo sendo feita com a melhor das intenções, ainda é né, melhor das intenções de voltar e fazer a diferença, ainda é uma escolha pelo inferno, quando poderias, em vez disso, ter escolhido o céu. Entretanto, sabes que escolher o céu, esse sabes é ótimo. Entretanto, sabes, porque a gente sabe. Nossa, como a gente sabe. Tem um lugar dentro da gente que sabe. Mesmo que a gente grite, eu não sei. Mas a gente sabe. É muito interessante atender as pessoas que chegam numa altura assim, tipo assim, a gente vai, eu não sei. Aí tem uma hora assim que eu faço a pergunta e a pessoa responde. Ela sabe. A gente sempre sabe. A gente só precisa tirar as coisas que estão impedindo de ver, né? Vou voltar pro livro. Entretanto, sabes que escolher o céu é o único caminho verdadeiro para mudar o mundo. É a troca de um mundo por outro. É isso que temes fazer. E com razão, né? A gente acha que se a gente escolher outro mundo, a gente vai viver no hippie, com todo o perdão aos hippies, mas a gente vai viver no pós-amor, né? Não vai mais pagar boleto, não vai mais viajar pro exterior, não vai mais fazer viagem de férias. A gente foi programado para isso, né? A gente foi programado para isso. Não tem nada a ver com isso. Essa troca de um mundo por outro é completamente diferente. E a gente teme fazer, porque, de novo, a própria conversa do mundo diz que a gente é ou racional, e daí a gente tem sucesso na carreira, dinheiro, carro, casa, apartamento, que nem diz, né? A gente tem essas coisas todas, viagens. Eu amo viajar. A gente tem tudo isso, a gente é racional e a gente é isso aqui. Ou a gente é um ser que aí
emocional, espiritual e vive lá não sei aonde, fora da casinha. A gente foi programado para isso, né? Eu tenho brincado com o conceito, eu tenho usado uma metáfora ultimamente sobre a inteligência artificial, né? Que tá na moda agora, né? A nossa mente, a nossa mente racional, bem desenvolvida, sem o sentir, sem esse sentir dentro, sem estar presente, sem viver presente dentro do meu corpo, na minha realidade, seria como uma inteligência artificial sem a conexão com a internet. Ela ainda é ótima, mas ela roda dentro dos dados que ela tem, dentro dos dados que ela foi alimentada. Se eu não alimentar com mais dados, com coisas maiores, ela vai ficar respondendo as coisas muito bem dentro do conceito dela, né? Agora, quando eu incluo em mim a possibilidade de sentir, de intuir, eu incluo em mim outras inteligências, porque eu tenho muitas inteligências. Eu acho que eu só tenho inteligência racional, mas eu tenho inteligência musical, eu tenho inteligência matemática, eu tenho inteligência emocional, eu tenho inteligência espiritual, eu tenho inteligência física. O meu corpo tem inteligência física, a gente já falou sobre isso. Quando eu incluo essas inteligências, eu estou ligando a minha mente racional, que pode ser excelente desenvolvida e é ótimo que seja, o meu pensamento claro, eu escolho o que pensar, eu não estou seguindo o que a manada está dizendo, né? Eu escolho o que pensar, eu estou conectando isso com a internet. Aí eu entro numa potência realmente, né? Uma potência da plenitude do meu ser. E não só eu sou um ser racional e vivo aqui. E vivo uma vida boa aqui, não tem problema nenhum. Ele acabou de dizer nos parágrafos ali atrás. Você pode viver do jeito que quiser. Ou então eu vou viver só no mundo espiritual, tentando, brigando, querendo luta interna. Eu preciso integrar isso tudo, né? Entretanto, sabes que escolher o céu é o único caminho verdadeiro para mudar o mundo. É a troca de um mundo pelo outro. E é isso que temes fazer. Claro que a gente teme fazer, né? Eu acho que vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Tens tanto medo de descartar o mundo que conhecias, mesmo sendo ele um mundo de conflito, doença e morte, que não o trocarás, não renunciarás a ele. Né? Enquanto eu não faço essa integração, eu não tenho condições de fazer isso. Enquanto Deus permanece desconhecido para ti, isso aqui é muito interessante, porque, de novo, olha só, essa frase já vai bater na gente de muitas maneiras, porque o Deus que só a palavra Deus, assim, ela... quando eu não encontro esse sentido maior, eu ainda me refiro a ele, tipo assim, nossa, eu ainda tenho medo de Deus. Eu faço um treino todos os dias de dizer, tá, Deus, mas isso, né? Tipo assim, a gente tem medo. Mesmo que eu me diga, sei lá, ateu, mesmo que eu me diga sem religiões, mesmo que eu me diga só um ser espiritual, sem religião, eu tenho esse medo, porque esse medo está incrustado no ser humano. Eu tenho medo, porque eu não conheço o que vem depois da morte. Mesmo que ela acabe, né? Eu posso estar conformada ali. Mas então, vamos adiante. Eu não vou entrar nesse parênteses agora, porque o meu tempo está terminando. Eu só quero terminar esse parágrafo aqui. Enquanto Deus permanece desconhecido para ti e tu permaneces desconhecido para o teu ser, é essa que é a questão. Eu não sei quem eu sou, eu quero ser uma coisa diferente. Ou eu acho que eu sou o ego, ou eu acho que eu devo ser um ser espiritual. Eu devo ser alguma coisa diferente do que eu sou, né? Enquanto isso acontece, assim também o céu permanece oculto. Eu não consigo viver na paz, né? Assim, ao virares tuas costas para o céu, vira tuas costas para o teu ser e para Deus também. As tuas boas intenções não vencerão o mundo e não colocarão um fim ao inferno. Em toda a história do mundo,
Muitos fizeram boas obras, heróicas às vezes, milagrosas, sem que o mundo deixasse de ser um lugar de miséria e desespero. O que é mais arrogante? Acreditar que tu, sozinho, pode fazer o que milhões de outros não conseguiram? Ou acreditar que tu, em união com Deus, pode fazê-lo? O que faz mais sentido? Escolher tentar novamente o que outros tentaram e não conseguiram? Ou escolher deixar o velho para trás e escolher um novo caminho? Um caminho em que te tornas o realizado. E ao realizar-te, trazes o novo à existência. E com essa frase, com esse parágrafo, a gente termina a nossa leitura de hoje, nosso trecho de hoje. Eu tô no parágrafo 18. Mas é isso mesmo. Foi uma boa conversa, foi uma boa leitura, foi uma boa reflexão, porque me fez me lembrar de muitas coisas e eu espero que tenha servido para vocês também. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura.